Naqueles dias escuros, quando Israel ainda não tinha rei, cada um fazia o que achava certo aos próprios olhos. Era um tempo em que o caos espreitava por trás de cada colina. E foi nesse cenário que a história de um levita começou a tomar um rumo amargo. Ele vivia nos montes de Efraim, afastado das multidões, num canto remoto da terra. Tomou para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Mas algo entre eles se quebrou e ela lhe foi infiel. Partiu e voltou para a casa de seu pai, em Belém, abandonando o lar e deixando para trás um vazio. 4 meses se passaram. Então, tomado pela vontade de tê-la de volta, o levita decidiu ir atrás dela. Levou consigo seu servo e 2 jumentos. Ao chegar à casa do pai da moça, ela o recebeu e o levou para dentro. E o pai dela, ao vê-lo, alegrou-se imensamente. O sogro insistiu para que o levita ficasse, e assim ele permaneceu por 3 dias. Comeram, beberam, descansaram. No 4º dia, ao se levantar cedo e se preparar para partir, o pai da moça o convenceu a ficar mais uma vez. E ficaram. Novamente se assentaram à mesa, comendo e bebendo. À noite, outra vez o sogro implorou: "Fique, alegra-te conosco mais uma noite." E ele cedeu. Na manhã do 5º dia, a história parecia se repetir. O sogro chamou para mais uma refeição. Sentaram-se, comeram, esperaram até a tarde. Mas desta vez, ao entardecer, o levita decidiu partir. Reuniu a concubina, seu servo, os jumentos e seguiram viagem rumo a Jebus, que mais tarde viria a ser chamada de Jerusalém. E se você pensa que essa despedida tranquila encerra os problemas, espere, a estrada ainda guarda surpresas sombrias. Porque o que está prestes a acontecer vai desafiar sua compreensão de justiça, honra e barbárie. A noite descia devagar, tingindo de púrpura o céu sobre os viajantes cansados. O levita, sua concubina e o servo avançavam pela estrada. Quando estavam perto de Jebus, cidade dos Jebuseus, onde mais tarde se ergueria Jerusalém, o servo, olhando o cair do sol, sugeriu: "Vamos entrar nesta cidade e passar ali a noite." Mas o levita recusou. "Não entraremos numa cidade estrangeira, onde não há filhos de Israel." Ele queria seguir até Gibeá ou talvez Ramá. E assim continuaram. O dia se esvaía e o céu se tornava um manto escuro. Por fim, chegaram a Gibeá, terra de Benjamim. Sentaram-se na praça da cidade, esperavam, como quem espera por um gesto de hospitalidade. Mas ninguém lhes ofereceu casa. As portas estavam fechadas, os olhos desviados e os corações frios. Até que um homem velho apareceu. Vinha do campo, voltando de seu trabalho diário. Era também dos montes de Efraim, como levita, e estava apenas hospedado em Gibeá. Viu os 3 sentados na praça e perguntou: "Para onde vocês vão? De onde vêm?" O levita respondeu: "Viemos de Belém de Judá, rumo aos montes de Efraim, minha terra. Estive em Belém e agora volto para casa, mas ninguém nos ofereceu abrigo. Temos palha e alimento para os jumentos, pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que me acompanha. Nada nos falta, exceto o teto." O velho homem exclamou: "Que o Senhor te abençoe, não passes a noite na praça." Levou-os para sua casa. Deu alimento aos jumentos, lavaram os pés e se sentaram para comer e beber. Mas enquanto o vinho tocava os lábios e a noite parecia segura entre 4 paredes, algo rastejava do lado de fora. Passos, vozes, uma intenção obscura. Os homens daquela cidade estavam se aproximando. Eles tinham visto o forasteiro entrar, e o que queriam não era hospitalidade. As paredes da casa ainda retinham o som das risadas e do vinho, mas lá fora o mal marchava. Homens da cidade, perversos, impuros, enlouquecidos pela devassidade, cercaram a casa. Bateram na porta com violência. Suas vozes ecoavam pela rua: "Traga para fora o homem que entrou em tua casa, para que abusemos dele." Palavras cruéis como punhais.
O velho dono da casa saiu em desespero. Enfrentou os filhos das trevas com coragem trêmula. Não, irmãos, não façam essa maldade. Este homem é meu hóspede, não cometam tamanha loucura. E numa tentativa desesperada de conter a podridão, ofereceu o impensável. Tenho uma filha virgem e ele sua concubina. Vou trazê-las, humilhai-as, se necessário, mas não toque neste homem. Silêncio, depois zombarias. Eles não queriam mulheres, queriam desonrar, queriam quebrar toda a lei do céu. Foi então que o levita tomou uma decisão amarga como fel. Sem dizer palavra, tomou sua concubina pelas mãos e a empurrou para fora. A porta se fechou atrás dela com o som de um juízo, e a noite a devorou. Toda a madrugada a concubina foi abusada. Um corpo, uma alma, despedaçado sem clemência. Gritou, talvez, chorou, sem dúvida, mas o céu permaneceu em silêncio e a cidade cúmplice. Quando o dia começou a nascer, seus pés cambalearam até a porta da casa onde seu senhor descansava. Caiu ali, onde a última sombra da dignidade se escondia. Ali ficou, a mão estendida sobre o batente, como se ainda suplicasse entrada. Na manhã seguinte, o levita abriu a porta. E ali estava ela. Levanta-te, disse ele, vamos. Mas ela não respondeu. O silêncio agora era dela. Ergueu-a sobre o jumento e retornou para sua casa. Calado, com o rosto tenso, os olhos fixos, como se cada passo ecoasse o horror da noite anterior. Mas ao chegar em casa, ele não chorou. A porta da casa se fechou, a mesma que horas antes negava abrigo à dor. Agora era abrigo da morte. O levita estava em silêncio, um silêncio mais afiado que lâmina. Nenhuma lágrima, nenhum grito, apenas ação. Ele entrou em casa, pegou um cutelo, instrumento de açougueiro, e se aproximou do corpo da concubina. O corpo que outrora caminhara com ele, que o servira, que o seguira até as montanhas de Efraim, agora era apenas carne sem vida. Sem hesitar, cortou-a em 12 partes, uma por uma, membros, tronco, cabeça, com a precisão de um homem que não hesita mais, com a frieza de alguém que viu o fundo do abismo e decidiu que ninguém sairia ileso. 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Em seguida, embalou os pedaços como quem envia uma carta viva e os mandou para todos os territórios de Israel. Sem bilhete, sem explicação, sem advertência. A mensagem era o próprio horror. Ao receberem os pedaços, os líderes e os anciãos se calaram. As mulheres recuaram em espanto. Os guerreiros engoliram seco. E então, como um fogo que se alastra por campos secos, a indignação tomou conta do povo. Jamais se viu tal coisa desde que Israel saiu do Egito, diziam. É impensável, é inaceitável, isso não pode passar despercebido. E assim, tribo após tribo, homem após homem, coração a coração, todos começaram a se levantar. Uma nação inteira sacudida por um crime que clamava ao céu por justiça. As 12 tribos convocaram uma assembleia em Mispá. Desde Dan até Berseba e até mesmo da terra de Gileade, os homens vieram, como um só corpo, como um só exército. Determinados a ouvir, julgar e punir. Ao centro da multidão, em meio às cabeças erguidas e aos olhos acesos, estava o levita. E ele falou. Contou tudo, como buscou refúgio, como os homens de Gibeá vieram em perversidade, como entregar a sua concubina, como ela foi violada até a morte, e por fim, como cortara seu corpo para expor o pecado que se erguia como um altar da injustiça. Considerem isso, deliberem, falem. Mas as palavras do levita, que pareciam clamar por justiça, estavam prestes a incendiar algo ainda maior. Uma guerra entre irmãos.
com prazer, agora mergulhamos nas brasas que se acendem em Israel. O caos está lançado e o vento sopra para o confronto. Silêncio antes da tempestade. Em Mispá, o povo de Israel, como um só homem, se levantava em uníssono. 400.000 guerreiros, cada qual armados com espada, representavam as tribos, prontos a agir. O crime em Gibeá foi a mais que um ato isolado, era uma afronta à alma da nação. E agora clamavam por justiça. Os líderes olharam uns para os outros e tomaram a decisão. Mandemos mensageiros a toda a tribo de Benjamim, que tragam os homens perversos de Gibeá para que sejam mortos e o mal seja arrancado de Israel. Mas Benjamim não os ouviu. Ao contrário, se reuniram como uma fortaleza contra seus irmãos. De toda a sua terra, ajuntaram 26.000 homens armados e ainda 700 escolhidos de Gibeá, guerreiros destros, capazes de lançar uma pedra com a funda e acertar um fio de cabelo sem errar. Israel olhou para seus irmãos e viu inimigos. Antes do primeiro golpe, buscaram o Senhor. Quem subirá primeiro contra Benjamim? E o Senhor respondeu: Judá subirá primeiro. Então o campo foi dividido. Os gritos de guerra ecoaram pelo vale e o chão tremeu com o peso de passos decididos. Mas o inesperado aconteceu. Naquele primeiro embate, os benjamitas, embora em número inferior, mataram 22.000 homens de Israel. Um golpe seco, uma ferida humilhante. O povo voltou e chorou diante do Senhor e perguntaram: devemos voltar a lutar contra nossos irmãos, os benjamitas? O Senhor respondeu: subam contra eles. No segundo dia, nova batalha. Espadas cruzaram, gritos se elevaram, a poeira da terra se misturou ao sangue. E novamente Israel caiu. Mais de 18.000 mortos. A tristeza se transformava em perplexidade. Então todo o povo subiu a Betel. Jejuaram, sacrificaram e clamaram: devemos continuar a lutar contra nossos irmãos ou devemos desistir? Desta vez, o Senhor respondeu com promessa: subam, porque amanhã eu os entregarei em suas mãos. No terceiro dia, Israel mudou a estratégia. Armaram emboscadas, fizeram os benjamitas crerem que estavam vencendo novamente. Mas quando os inimigos saíram da cidade para perseguir, a armadilha se fechou. O fogo começou a subir de Gibeá, e quando os benjamitas viram a fumaça subindo ao céu, já era tarde demais. Seguindo a toada da dor e das cinzas, avançamos agora para um momento em que a espada já fez seu estrago e as lágrimas tentam lavar o sangue que o solo não esquece. O silêncio após a batalha não era de paz, era de luto. Israel, agora vitorioso, caminhava entre os escombros do que um dia foi Gibeá. O fogo ainda serpenteava pelas ruínas, e o ar, pesado, carregava o gosto amargo da justiça transformada em tragédia. Da tribo de Benjamim restaram apenas 600 homens. Homens que fugiram para o deserto, para o rochedo de Rimom. Lá ficaram por 4 meses, escondidos entre pedras, respirando a poeira do juízo. Enquanto isso, Israel voltava às suas cidades, mas a alma do povo não descansava. Reuniram-se novamente em Betel, sentaram-se diante de Deus até o entardecer e choraram. Choraram como crianças perdidas. Ó Senhor, Deus de Israel, por que aconteceu isso entre nós? Por que hoje falta uma tribo inteira em Israel? Pois haviam feito um voto cego e impetuoso. Nenhum de nós dará suas filhas em casamento aos benjamitas. E agora, um dilema. 600 irmãos vivos, mas condenados à extinção. A ira esfriara, a compaixão surgia, tardia. Então procuraram uma saída.
houve alguma cidade de Israel que não veio à Assembleia do Senhor? Sim, Jabes de Gileade. E então a espada voltou a ser empunhada. Israel atacou Jabes de Gileade, pois não haviam atendido ao chamado nacional. Mataram todos, homens, mulheres casadas e crianças, exceto 400 jovens virgens, e trouxeram-nas ao acampamento de Siló. Um presente forçado, uma solução amarga. Enviaram mensageiros aos 600 sobreviventes no rochedo de Rimom. Trouxeram-nos de volta e deram-lhes as moças de Jabes de Gileade por esposas, mas ainda faltavam 200. O povo, então, pensou mais uma vez, e buscaram um meio, ainda que estranho, para preservar a linhagem de seus irmãos. E é aí, nesse ponto de dor, arrependimento e soluções desesperadas, que se desenha a última chance de salvação para a tribo quase apagada de Israel. A justiça havia cobrado seu preço, mas agora era a esperança quem mendigava uma moeda no pó da terra. Ainda faltavam 200 esposas para os benjamitas, 200 homens à beira de ver seu nome desaparecer do livro dos vivos. E os anciãos de Israel, aflitos, procuraram uma brecha que não ferisse o voto feito a Deus, mas que também não sepultasse seus irmãos em vida. Foi então que alguém, talvez cansado de tanto sangue e lamento, se lembrou. Em Siló há uma festa anual ao Senhor, uma celebração onde as filhas dançam nos campos com alegria. E ali, nesse fio de lembrança, nasceu um plano ousado, uma solução envolta em sombras, mas com cheiro de vida. Os anciãos chamaram os benjamitas restantes e disseram: ouçam, escondam-se nas vinhas e fiquem atentos. Quando as moças de Siló saírem para dançar, saltem das vinhas. Cada um tome para si uma esposa dentre elas. Corram de volta para a terra de Benjamim. Era um rapto sagrado, selado pelo desespero e pela necessidade de preservar uma tribo. Mas e os pais das moças? E os irmãos que veriam suas filhas levadas como prêmios de guerra? Israel já havia pensado nisso. Se vierem a nós reclamar, disseram, responderemos: tenham compaixão de nós. Não demos mulheres aos benjamitas em batalha, por isso não quebramos o juramento. Foi por necessidade, pela preservação do povo. Assim foi feito. No dia da festa, entre cantos e danças, os benjamitas ocultos surgiram como sombras entre as videiras. E como homens famintos de futuro, tomaram cada um uma moça de Siló, não por maldade, mas por sobrevivência. E voltaram para suas terras, reconstruíram as cidades destruídas, habitaram nelas com suas novas esposas. O pó da guerra começava a assentar, e a vida, ainda que tímida, voltava a brotar entre as ruínas. Mas esta história, este ciclo de dor, de alianças quebradas, de decisões precipitadas e misericórdias tardias, encerra-se com uma frase. Uma sentença que ecoa como o sopro final de uma época onde homens faziam o que bem entendiam. E é justamente aí que mora a cicatriz mais profunda. Quando cada um faz o que quer. Não há trombetas, não há corações em festa. Não há céu aberto nem juízo imediato. Apenas uma frase, fria, dura, como uma pedra deixada sobre um túmulo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25. Essa última linha não é só uma observação. É um espelho quebrado, um grito de advertência deixado nas margens do tempo. Israel, sem liderança, sem direção divina no trono, havia se tornado uma terra de decisões impulsivas, votos mal pensados, justiça cega e misericórdia improvisada. Eles cortaram uma tribo em nome da santidade e depois a costuraram de volta com os fios frágeis da conveniência.
Tudo isso começou por causa de uma mulher sem nome, uma concubina traída, ferida e, finalmente, despedaçada, cujo corpo falava mais do que 1000 vozes. O eco dessa história ainda ressoa, como uma batida lenta em um coração que se recusa a esquecer. Não houve herói, não houve vilão absoluto. Apenas um povo perdido entre o zelo e a brutalidade, entre a fé e a selvageria. E é aqui que a Bíblia fecha o livro de Juízes, com silêncio, com uma porta que range e se fecha, deixando do lado de fora um povo precisando de um rei, precisando, mais do que tudo, de um Salvador. Mas a pergunta que fica no ar suspensa como névoa sobre a colina é: e nós? Ainda vivemos assim? Ainda caminhamos conforme nossos próprios olhos? Ou já dobramos os joelhos diante de um rei? Essa é outra história, mas esta história já começou. E talvez, só talvez, você também faça parte dela. O livro dos Juízes, onde tudo isso foi registrado, não tem um autor único revelado. A tradição diz que foi Samuel, mas muitos estudiosos acreditam que essa narrativa faz parte de uma obra maior, a chamada História Deuteronomista, provavelmente escrita durante o exílio babilônico no século 6 a.C. E Juízes 19, esse capítulo que quase ninguém ousa contar, foi deixado ali para gritar ao longo dos séculos. Não esqueçam o que aconteceu, não ignorem o que fizeram. Se isso te impactou, siga nosso canal para não perder a continuação, ainda há muito o que revelar. E se você gostou, curta este vídeo. Assim, eu saberei que você quer ouvir mais histórias escondidas, silenciadas, histórias que quase ninguém conta. E sim, há muitas outras. Inscreva-se, você não vai querer perder o que está por vir.